Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Como é bom estarmos juntos para o nosso encontro com Deus, com a comunidade. Na verdade, nós estamos aí meditando esses dias a carta segundo Reis, né? E o Evangelho de Mateus. É um encontro que nós fazemos com o Senhor e Ele faz o encontro conosco. Então nós temos ali duas situações, né? Segundo Reis, os reis que eles muitas vezes tinham divergências, tinham complicações, mas que em algum momento da vida ou outro, eles tinham um encontro pessoal, transformação de vida, não é verdade? E assim nós vamos contemplando a vida desses homens e mulheres que Deus chama e que Deus faz a sua obra. Muitas vezes nós nos consideramos pessoas indignas. Eu não sou digno disso, daquilo, né? Nenhum de nós somos, né? Na missa nós falamos: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, né? Não sou digno. Mas é a tua misericórdia que nos alcança e nos convida a fazer o mesmo. Por isso, diante desta realidade, nessa liturgia de hoje, de 2 Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 6 e depois do 14, e Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, depois de 16 a 18, né? Nos convida a refletir justamente duas atitudes fundamentais da nossa vida espiritual: a fidelidade ao chamado de Deus e a autenticidade da nossa relação com Ele. Então nós vamos encontrar, né? Essa leitura, né, apresenta a despedida de Elias. Elias que foi em missão, né, para tratar com o rei Acabe. O rei Acabe tem a sua transformação e a missão confiada a Eliseu, né? E o Evangelho nos ensina que a verdadeira vida religiosa não busca aplausos humanos, mas a aprovação do Pai que vê o coração. Que bonito isso! Então, no segundo livro dos Reis, contemplamos um dos episódios mais impressionantes, né, do Antigo Testamento. Elias é arrebatado ao céu num redemoinho. Mas antes disso, porém, vemos a perseverança admirável de Eliseu, né? Por 3 vezes, Elias lhe pede que permaneça atrás, mas ele responde: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. Eliseu respondendo para Elias: não é apenas um apego humano, mas uma atitude de discípulo fiel que deseja permanecer junto do Mestre até o fim. E quando Elias oferece um último pedido, Eliseu não pede riquezas, poder ou prestígios. Pede uma dupla porção do espírito do profeta. Se Deus hoje perguntar para você o que você quer, o que você deseja, qual seria a tua resposta? Nós vamos encontrar que na tradição bíblica essa expressão indica a herança do filho primogênito. Ou seja, Eliseu deseja continuar a missão recebida por Deus por meio de Elias. Seu maior desejo não é possuir algo, mas participar da obra divina. E nós? Se Deus nos oferecesse, o que você deseja, o que você quer? Qual seria a nossa resposta? O que nós desejaremos? O que nós buscaremos? Na verdade, nós vamos ver que os padres da igreja viram neste período uma figura da sucessão espiritual na vida da igreja. Ou seja, São João Crisóstomo afirma que a grandeza de Eliseu não constituiu-se em querer ser maior que Elias, mas em desejar possuir o mesmo zelo por Deus. Nós temos uma tendência e um cuidado nós devemos tomar, né? É querer ser melhor que o outro, mais que o outro. Não, né? É ter esse zelo, esse cuidado. Porque o verdadeiro discípulo não busca a glória própria, mas procura ser instrumento do amor de Deus. Francisco de Assis dizia: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo o amor. Onde houver ofensa, que eu levo o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que bonito essa oração de São Francisco de Assis, não é verdade? Mas voltando aqui à leitura, após o arrebatamento, Eliseu reconhece o manto de Elias, atravessa o Jordão, repetindo o mesmo gesto do Mestre. O milagre acontece novamente. A mensagem clara: o Deus de Elias continua agindo através de Eliseu. Os servos passam, Deus permanece, os instrumentos mudam, a missão continua. Deus agiu na vida de Elias, Deus agiu na vida de Eliseu e Deus hoje continua agindo na nossa vida, como profetas, como batizados. Porque quando a gente é batizado, a gente é consagrado ao Deus como sacerdote, profetas e reis. Então, Deus que não precisava de nós, mas Ele quis precisar de nós. Ele não precisava dos apóstolos, não precisava dos profetas, mas Ele quis precisar. Então, e fez grandes coisas, grandes maravilhas na vida deles e quer fazer também grandes maravilhas na minha e na tua vida. Abre o coração. E o Evangelho, aprofunda mais essa verdade. Jesus que fala 3 práticas fundamentais da espiritualidade judaica: a esmola, a oração e o jejum. Então, quando nós vimos esses 3 pilares da igreja, continua propondo, especialmente no tempo da Quaresma. Nós vemos isso, quando entramos no tempo da Quaresma, ali 40 dias, nós vemos esse foco, oração, jejum e esmola. Porém, Cristo não se preocupa apenas com o que fazemos, mas, sobretudo, com a intenção com o que fazemos. Não é o gesto em si, mas é a intenção deste gesto. Por isso ele adverte: ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serem vistos por eles. O problema aqui não está na esmola, nem na oração e nem no jejum. O problema está na busca da vaidade, quando a prática religiosa se torna espetáculo, perde a sua autenticidade, na verdade. Quem faz o bem apenas para receber glórias, elogios, fama, já recebeu a sua recompensa, a aprovação humana, mas perde a recompensa que vem de Deus. Santo Agostinho, ele vai nos dizer que Deus não mede apenas as nossas obras, mas principalmente o amor e a intenção que as inspiram. 2 pessoas podem realizar o mesmo gesto exteriormente, mas, porém, uma o faz por amor a Deus e a outra por vaidade. Aos olhos humanos parecem iguais as atitudes, na verdade. Há outro que faz caridade, outro que faz, É como nós podemos ver como as ONGs, que distribuem alimento, que dão moradia. Qual a diferença dessas ONGs com a obra de caridade da igreja? O amor. O amor com que é feito. E aqui vale lembrar, vale ressaltar Madre Teresa de Calcutá, hoje a nossa Santa Teresa de Calcutá. Em uma entrevista, um repórter perguntou para ela assim: Madre Teresa, como que a senhora consegue fazer isso aqui, dar banho às pessoas? Eu não faria isso nem por R$1 milhão. Aí Madre Teresa olha para ele, sorri e diz: nem eu. É só o amor. Só o amor que nos motiva, só o amor nos encoraja para fazer isso.
Então, quando você fazer o bem, né, não espere vaidade, não espere vanglórias, reconhecimento, mas faça por amor. Quando nós colocamos amor em tudo que nós fazemos, Deus já nos dá a recompensa. E São Gregório Magno afirmava que muitas vezes, né, as virtudes podem ser destruídas pela busca do reconhecimento. Uma boa obra realizada por vaidade torna-se espiritualmente estéril. A humanidade, ao contrário, preserva e fundamenta todas as virtudes. E aí nós recordamos, né, aquela passagem também que quando Jesus fala, né, entra no teu quarto, pede ao teu Pai que está oculto e teu Pai te concederá. Vem de encontro com isso aqui, com essa leitura que nós estamos meditando, contemplando, né? Quando nós estamos procurando essas coisas, né, glórias, né, nós perdemos diante de Deus. Quando nós fazemos por amor, nos entregamos por amor, Deus, Ele reconhece, né? E essa palavra é muito atual também no tempo de hoje, para nós, vivendo nessa cultura marcada pela exposição constante, né? Principalmente nas redes sociais. Hoje nós nos medimos pelas curtidas que nós temos no Instagram, Facebook, Twitter, o X. São tantas redes sociais, né? E a gente fica buscando e isso vai nos esvaziando cada vez mais. E aí nós nos perdemos nesses meios de comunicação, esses meios sociais. Você já, aqui abrindo um parêntese, você já fez uma reflexão de quanto tempo você gasta numa rede social? Quando você abre o Instagram, Twitter, TikTok, quanto tempo você gasta lá subindo, mexendo com o dedo só? E quanto tempo você gasta meditando a palavra de Deus? A gente às vezes passa um tempo que a gente nem vê a hora passar. Fica 1, 2 horas ali, né? E quando a gente vai na missa, passa 10 minutos da missa, o pessoal começa a olhar no relógio. Esse padre demorou. Esse padre hoje, nossa, essa missa hoje, né? Qual é a prioridade que nós estamos tendo? Qual é a tua prioridade? Então, vem de encontro com esta liturgia de hoje, né? Qual a prioridade da nossa vida? Qual a prioridade que nós estamos tendo, né? O Papa Leão tem insistido que a igreja precisa formar discípulos autênticos, mais preocupados em testemunhar o Cristo do que em promover a si mesmo, né? Ou seja, o Santo Padre recorda que a evangelização nasce da santidade escondida, da oração perseverante e da caridade silenciosa. Muitas das maiores obras de Deus acontecem longe dos holoformes, no cotidiano simples de pessoas que vivem sua fé com humildade. E aqui vale ressaltar, né? Já disse outras vezes e repito, o cuidado nós devemos ter. Tudo que a gente faz também quer postar. Fez isso, tira foto, quer postar, quer curtidas, quer mostrar que fez, né? Então, esse cuidado nós devemos ter. Então, peçamos ao Senhor esta graça, né? De não correr esse risco. E este encontro dessa liturgia de hoje nos provoca. Ela tem que nos provocar, nos inquieta. A minha vida espiritual busca agradar a Deus ou impressionar as pessoas? Faça a pergunta para você, né? Minha vida espiritual, ela busca agradar a Deus ou impressionar as pessoas? A minha oração nasce de um relacionamento sincero com o Senhor? Nasce de uma intimidade? Você tem tido intimidade com o Senhor e essa intimidade gera em você um relacionamento com Deus, uma oração sincera?
Sou capaz de praticar a caridade sem esperar o reconhecimento? Será que nós somos capazes? Ou a gente já faz buscando os holofotes, vendo se tem alguém? Busco os dons de Deus para servir ou para obter prestígios? Tenho cultivado a humildade que permite a ação da graça em minha vida? Olha, amados, esse é o cuidado que nós devemos ter. E recentemente eu vi um vídeo, o padre Krishna Shankar, grande comunicador, grande padre, testemunho de vida, de fé. Ele dizia que ele ia fazer uma pregação e nesta pregação ele encontrou alguém nos bastidores, perguntou o nome dela, deu uma bênção e fez a pregação. Nossa, uma multidão de gente. E quando ele estava indo embora, ele encontrou de novo essa senhora e falou assim: olha, padre, o senhor hoje tocou meu coração. E ele perguntou assim: a senhora escutou a pregação? Ela falou: não, não escutei a pregação não. Então, como é que a senhora, eu toquei assim no seu coração? Quando o Senhor me chamou pelo nome, isso foi o único. Todos passam aqui, gente que eu nem existo, porque eu sou da limpeza. O Senhor foi o único que me olhou nos olhos e me chamou pelo nome. É algo para se pensar, amados. É algo que nós precisamos pensar. Como que nós estamos lidando com o outro? Como que nós estamos tratando o outro? Não é verdade? Então esse é o convite que Deus nos faz. Como que nós lidamos com o outro? Como que nós estamos agindo com a caridade fraterna com o outro? Por isso, toda vez que nós celebramos a Eucaristia, participamos da missa, precisamos reconhecer que a gente está ali porque a gente merece. A gente está ali porque é prêmio. Não, não é prêmio. Mas nós estamos ali porque Deus nos ama, nos acolhe e nos convida para este caminho de conversão, esse caminho de mudança. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar a tua casa e que você tenha um coração aberto para receber as grandes maravilhas que Deus tem para você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, dá um like para que ele possa alcançar mais pessoas, mais famílias. Deus abençoe você.